Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 18 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal começa a análise da situação dos presos que participaram de atos antidemocráticos em Brasília. 1.459 audiências de custódia foram realizadas. STF vai decidir quem segue preso e quem pode ser liberado com o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições. Este é o destaque desta edição e você vai ver também. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, determina andamento imediato de processo do caso Brumadinho na Justiça Federal. Conselho Nacional de Justiça abre reclamação disciplinar contra juiz do Amazonas por publicação de mensagens com conteúdo político partidário nas redes sociais. E ainda, mais comodidade e facilidade para quem precisa pagar guias de custas processuais em Mato Grosso. O pagamento agora pode ser feito por Pix. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar a situação dos presos por atos de vandalismo em Brasília após audiências de custódia. Até o momento, 140 presos tiveram as prisões mantidas e 60 foram liberados com a aplicação de medidas cautelares. Ao todo, 1.459 audiências de custódia foram realizadas, sendo 946 pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e 513 pelo Tribunal de Justiça do DF. Depois de receber as atas dessas audiências, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, analisa caso a caso. Até agora, ele proferiu 200 decisões sobre a situação dos presos por envolvimento nos atos de terrorismo e na destruição de prédios públicos no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. 140 prisões em flagrante foram convertidas em preventivas. A justificativa é manter a ordem pública, além de garantir o bom andamento das investigações. Outros 60 presos foram liberados, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A previsão é de conclusão da análise de todos os processos até sexta-feira. Nos casos das prisões preventivas, o ministro Alexandre de Moraes apontou evidências de atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Moraes considerou que as condutas foram ilícitas e gravíssimas, com o intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos. Para o ministro, houve flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em evidente descompasso com a garantia da liberdade de expressão. Nesses casos, ele considerou que há provas da participação efetiva dos investigados em organização criminosa, que atuou para tentar desestabilizar as instituições republicanas e destacou a necessidade de se apurar o financiamento da vinda e permanência em Brasília daqueles que concretizaram os ataques. Outras 60 pessoas obtiveram liberdade provisória. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, apesar de haver fortes indícios de autoria e materialidade na participação delas nos crimes, até o momento não foram juntadas provas da prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público. Por isso, ele decidiu substituir a prisão pela aplicação de medidas cautelares. As medidas são as seguintes: proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país com obrigação da entrega de passaportes, suspensão imediata de documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de certificados de registro para realizar atividades de colecionador de arma de fogo, tiro desportivo e caça, e proibição de usar as redes sociais e de se comunicar com os demais envolvidos por qualquer meio. Até a conclusão da análise de todos os casos, o Supremo divulgará no site diariamente um balanço das decisões tomadas a respeito de todos os investigados.
O Ministério Público Federal está investigando se a correlação entre a derrubada de torres de transmissão de energia elétrica em Rondônia e no Paraná com os atos de vandalismo ocorridos em Brasília no último dia 8. O coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, enviou ofício ao diretor-geral da ANEEL, Sandoval Neto, solicitando informações e eventuais elementos de prova que possam relacionar os fatos. A apuração tem o objetivo de viabilizar a atividade coordenada junto ao Supremo Tribunal Federal e demais instâncias de atuação do Ministério Público na investigação das condutas relacionadas aos atos antidemocráticos. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar contra um juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas. Luiz Carlos Honório de Valois Coelho é suspeito de publicar mensagens nas redes sociais com conteúdo político-partidário. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura da reclamação disciplinar para que o CNJ julgue a conduta do magistrado. O juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, Luiz Carlos Honório de Valois Coelho, teria adotado uma conduta incompatível com os deveres funcionais. Na decisão, o corregedor anexou várias postagens do juiz no Twitter, Facebook e Instagram com conteúdo político-partidário. O magistrado também fez críticas a uma defensora pública do Rio de Janeiro e à Polícia Militar. O corregedor determinou o bloqueio dos perfis do juiz nas redes sociais. Luiz Felipe Salomão afirmou: a manifestação de pensamento e liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais dos magistrados dentro e fora das redes sociais. Não são, no entanto, direitos absolutos. Tais direitos devem se compatibilizar com os direitos e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos em um Estado de direito, em especial com o direito de ser julgado perante um magistrado imparcial, independente e que respeite a dignidade do cargo e da justiça. Segundo o corregedor, há elementos que conduzem para a existência de indícios do possível cometimento de infrações disciplinares pelo magistrado. A abertura da reclamação disciplinar tem como base a Constituição Federal e o Código de Ética da Magistratura Nacional, que proíbem os juízes de atividade político-partidária. Um regulamento do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso de redes sociais também impede que os magistrados apoiem ou façam críticas públicas a candidato, lideranças ou partidos políticos. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de uma norma do Estado do Paraná que concede porte de arma de fogo a policiais civis aposentados com prazo de validade inferior ao previsto na legislação federal. Por unanimidade, o plenário entendeu que não houve invasão da competência da União para legislar sobre material bélico. O pedido foi feito pela Associação dos Delegados de Polícia Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, mas os ministros consideraram a ação improcedente. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, determinou à Justiça Federal de Minas Gerais que promova imediatamente o andamento do processo penal que apura a responsabilidade pelos crimes cometidos no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Este mês, a tragédia completa 4 anos. Em sessão virtual no mês passado, a segunda turma do STF julgou o recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin, que havia reconhecido competência da Justiça Estadual para julgar o caso. Os ministros decidiram que a competência é da Justiça Federal. Diante do risco da prescrição de crimes ambientais, familiares das vítimas recorreram ao Supremo para o cumprimento da decisão. Ao avaliar o caso, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, atuou com base na atribuição prevista no regimento interno do STF, que confere competência à presidência da Corte para decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias. Rosa Weber determinou o andamento imediato do processo na Justiça Federal, para que apure os responsáveis por crimes cometidos no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. A ministra destacou que a segunda turma invalidou decisões da Justiça Estadual, entre elas o de recebimento da denúncia. Como consequência, havia risco iminente de prescrição de todos os delitos imputados na denúncia, cuja pena máxima não exceda a 2 anos, considerando que os fatos ocorreram no dia 25 de janeiro de 2019. Nesses casos, o prazo prescricional é de 4 anos. Ainda segundo a ministra, presentes essas circunstâncias excepcionais, a ausência de publicação do acórdão da segunda turma ou da certificação do seu trânsito em julgado,
uma vez já publicada a ata de julgamento, não impede a eficácia da decisão colegiada, no sentido de determinar a imediata remessa dos autos ao juízo da 9ª Vara Federal de Belo Horizonte, para que dê andamento ao caso. Na tragédia, 270 pessoas morreram com o rompimento da barragem. A seguir, cresce o número de casos de feminicídio no país, de acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça renovou e ampliou parceria com o Ministério Público para qualificar o cumprimento da Política Nacional de Trabalho no sistema prisional do país. O plano de ações prevê a criação de grupos de trabalho interinstitucionais articulados em 18 unidades da Federação para promover vagas de qualificação profissional para pessoas presas e que vão sair da prisão. O novo plano prevê ainda a fiscalização do cumprimento da política de cotas para a contratação de mão de obra em contratos firmados com o Poder Executivo Federal. A parceria entre CNJ e Ministério Público do Trabalho foi iniciada em 2020 e tem crescido com a articulação entre os dois órgãos para discutir sobre a criação de fundos municipais de políticas penais e de políticas estaduais e municipais de cotas para pessoas privadas de liberdade que deixam a prisão. A parceria faz parte do cumprimento da lei de 2018 que instituiu a Política Nacional de Trabalho no sistema prisional brasileiro e da resolução do CNJ que também prevê procedimentos e metodologia de implementação do trabalho nas prisões. O novo plano ainda prevê a criação de regras de atuação do Judiciário quanto à fiscalização, regularização e acompanhamento do trabalho nas unidades prisionais, além de propor parâmetros sobre remuneração, saúde e qualidade dos trabalhos. Para o CNJ, a agenda de trabalho é um dos principais instrumentos de ressocialização, restauração e emancipação de populações vulneráveis. É uma forma de promover condição de vida digna dentro e fora do cárcere, contribuindo para diminuir a reincidência no crime. A Procuradora Regional Eleitoral da Paraíba, Cássia Suassuna, pediu que candidatos eleitos combatam a violência política de gênero e fomentem a participação das mulheres na política. O pedido da Procuradora Regional Eleitoral, a Cássia Suassuna, foi feito durante solenidade de diplomação dos candidatos e candidatas eleitos nas eleições de 2022. A Procuradora destacou a escolha do eleitor e a confiança no sistema eleitoral como pilares da democracia e citou a confiança depositada em todos os candidatos diplomados na solenidade. Durante o evento, a Cássia Suassuna mencionou que dos 50 candidatos diplomados e diplomadas, apenas 6 são mulheres. Ela pediu a todos que combatam qualquer ato de violência política de gênero e fomentem a representatividade feminina dentro e fora do parlamento. O Ministério Público Federal quer a responsabilização civil de um dos envolvidos na prisão ilícita, tortura e homicídio de 6 opositores políticos da ditadura militar. O episódio ficou conhecido como Massacre da Granja São Bento. O MPF ingressou na Justiça Federal com uma ação civil pública contra o delegado aposentado Carlos Alberto Augusto, conhecido como Carlinhos Metralha, que atuou no Departamento Estadual de Ordem Política e Social em São Paulo. A ação busca também a condenação da União para que divulgue os fatos relativos ao massacre da Granja São Bento por meio de ação ou espaço destinado a promover a memória e a verdade com relação às graves violações aos direitos humanos que aconteceram em Pernambuco. Outro objetivo da ação é a condenação da União para reparar os danos imateriais causados pelas condutas dos agentes durante a repressão aos políticos da ditadura, mediante pedido de desculpas formal à população brasileira. O MPF requer ainda na ação que a Justiça Federal condene Carlinhos Metralha a ressarcir as indenizações pagas pelo Tesouro Nacional aos familiares das vítimas do massacre, bem como que seja cassada sua aposentadoria como delegado da Polícia Civil. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma funcionária do Banco Santander contra a decisão que havia negado o benefício da justiça gratuita.
Na reclamação trabalhista, o juízo da Vara do Trabalho de Arapongas, no Paraná, condenou o Banco Santander ao pagamento de gratificação especial à bancária e concedeu a ela os benefícios da justiça gratuita. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, afastou a condenação e revogou a concessão do benefício. O TRT registrou que o salário da bancária era bem superior a 40% do limite máximo do regime geral de previdência social e que ela havia recebido verbas rescisórias no valor de R$40 mil. Como havia perdido totalmente a causa, a empregada foi condenada também ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% do valor da causa corrigido. Ela então recorreu ao TST. O relator do caso na 5ª turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele ressaltou que, a partir da vigência da reforma trabalhista, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, é exigido não apenas a mera declaração ou afirmação de que a parte não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família, mas também a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso da bancária. Por esse motivo, e com base nas informações do acórdão regional, a turma rejeitou o recurso da bancária e ela deve pagar honorários advocatícios. A decisão foi unânime. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou a sentença que determinou que a União deixe de exigir curso superior para a atividade de diretor de ensino e diretor-geral em Centro de Formação de Condutores. A exigência de formação superior está prevista em uma resolução de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito para o exercício da atividade de diretor de ensino e diretor-geral em centros de formação de condutores. De acordo com o entendimento da 6ª turma do TRF1 e do relator, desembargador federal João Batista Moreira, como o Código de Trânsito Brasileiro nada estabeleceu a respeito dos requisitos de ocupação dessas funções, desses cargos, e não havendo lei específica disciplinando essas profissões, torna-se descabida a exigência de curso superior por meio de resolução. Os casos de feminicídio no país cresceram 10% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período em 2019. É o que mostra o mais recente levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dona Madalena era mãe de Josicleide. Esta mulher de 38 anos foi morta pelo motorista de uma van depois de resistir a uma tentativa de estupro no Distrito Federal. Dona Madalena ficou com a guarda de 8 netos menores de idade. O assassino confessou o crime, foi preso e condenado e morreu depois de sofrer violência na penitenciária. É muita coisa que a gente sente, né? Ela faz muita falta, né? Que era a única filha que eu tinha, né? Era ela. E ela me faz muita falta. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 699 casos de feminicídio no primeiro semestre de 2022. Isto representa um crescimento de 10,8% em relação a 2019. Eu acho que o que tem favorecido bastante é o cenário pós-pandemia. Criou-se uma vulnerabilidade maior na mulher, uma dependência financeira, com a diminuição de renda, e uma dependência emocional, com a constante convivência com o agressor. No Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública registra 151 feminicídios desde 2015, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, até o momento. Em 85% dos casos, os motivos são ciúme e fim do relacionamento. Esses números, eles trazem para a gente um contexto muito claro de que há uma relação íntima de afeto entre a vítima e esse autor. E o que é isso? Seriam os companheiros ou ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, enfim. Qualquer pessoa que tem uma relação íntima com essa vítima. A delegada Adriana Romana diz que muitos casos poderiam ser evitados não só com a denúncia da mulher que se sente ameaçada, mas também de parentes, amigos e vizinhos. Em muitos casos, a gente se depara com uma situação de feminicídio e quando a gente vai investigar, se descobre que aquela mulher já vivenciava uma situação de violência de muito tempo e nunca houve uma denúncia para que pudesse chegar até ela e oferecer o que há no nosso sistema hoje,
para que ela possa ter consciência que ela está numa situação de violência, que ela pode registrar uma ocorrência, que ela pode ter acesso à medida protetiva, e esse autor também saber que a polícia e que os outros órgãos da rede de enfrentamento sabem daquela situação. No próximo bloco, tem novidade na Justiça de Mato Grosso, mais comodidade e facilidade para quem precisa pagar guias de custas processuais. Voltamos em instantes. Tem novidade na Justiça de Mato Grosso. Mais comodidade e facilidade para quem precisa pagar guias de custas processuais. O pagamento pode ser feito por Pix. O Poder Judiciário de Mato Grosso está cada vez mais moderno e antenado às novas tecnologias. E para facilitar a vida da população, a Justiça Estadual aderiu ao Pix para o pagamento de guias de custas processuais. O processo é seguro, simples e rápido. O cidadão, quando recolhe as custas, ele vai recolher de forma mais eficaz, mais célere. E, por outro lado, para a advocacia, adianta alguns passos processuais, porque não precisa esperar a compensação do boleto, e o Pix ele traz mais agilidade e mais segurança para nós da advocacia. E para pagar as custas processuais é muito fácil. Basta acessar a plataforma no site do TJMT. Os advogados entram no site do TJ, no link do DCA, de emissão de guias, vai todo o protocolo de distribuir o processo, preencher a numeração do processo. Ao invés de gerar o boleto, você gera o boleto com o QR Code do Pix. Então fica fácil ali na tela, não tem erro. Retrospectiva 2022. Vamos rever o julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, que tratou da gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda. Os ministros entenderam que o benefício assegura acesso a direitos fundamentais, como trabalho, escola, saúde e lazer. Instituída em agosto de 2013, o Estatuto da Juventude norteia as políticas públicas para mais de 47 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos. A lei prevê direitos específicos para essa faixa etária, entre eles a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual e mais 2 vagas com desconto mínimo de 50% caso as passagens gratuitas estejam esgotadas. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, questionou esse dispositivo no Supremo. A alegação é de que o benefício foi criado sem qualquer mecanismo de ressarcimento às empresas privadas, fazendo com que os custos sejam repartidos com os demais usuários, o que estimularia o aumento das tarifas. A questão foi levada a plenário. O relator da ação é o ministro Luiz Fux, que relembrou no voto que o Supremo já julgou válidas leis estaduais que beneficiam outras categorias sem que o benefício venha representar indevida interferência no contrato das empresas. Também ressaltou que o direito ao transporte é um direito fundamental. Então é nesse sentido que a inserção do direito ao transporte guarda, no meu modo de ver, uma sintonia com o objetivo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos fundamentais mediante a garantia de acesso ao local de trabalho, ao estabelecimento de ensino, ainda mais de jovens de baixa renda, com a proteção da criança e dos adolescentes e a formação desses jovens. Nesse sentido, Fux não acolheu o pedido feito pela ABRAT, votando pela improcedência da ação. A reserva de vagas gratuitas e com valor reduzido para os jovens de baixa renda não implica ônus desproporcional às empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiros, na época concessionárias, hoje autorizatárias. Eu conheço da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, julgo improcedente. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator de que o transporte é direito social fundamental expressamente reconhecido pela Constituição. O ministro Luiz Fux demonstrou as hipóteses em que legitima a intervenção do Estado na economia para a realização
de valores constitucionalmente previstos, o que foi feito com proporcionalidade, e Sua Excelência, igualmente, assinalou a existência de mecanismos para eventual compensação do concessionário, nos casos de concessão, se houver desequilíbrio econômico-financeiro. É plenamente justificável a intervenção estatal no domínio econômico com a finalidade, no caso, de assegurar o direito à mobilidade geográfica ou territorial dos jovens, que muitas vezes precisam se deslocar para ter acesso ao estudo, ao trabalho, etc. Assim, o plenário, por unanimidade, julgou ser constitucional a gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.